Queria convidar o Tiago aqui nessa manhã para ministrar a palavra para as nossas vidas. Vamos orar? Deus, quero colocar a vida do Tiago diante do Senhor, Pai. Que nessa manhã se cumpra a palavra de João Batista, Pai. Oh Deus, que o Senhor cresça e Ele diminua. Que Teu Espírito, Deus, nessa manhã direcione a maneira de pensar e de falar. E que a semente do Senhor que o Senhor tem para nós nessa manhã seja colocada e não seja roubada, Pai. Em nome de Jesus, frutifica nas nossas vidas. Pai, que o Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações. Deus, que o Senhor esteja calando toda a voz que não venha do Senhor. Deus, os pensamentos, ó Pai, que estão dispersos. Deus, nós que muitas vezes estamos pensando no que almoçar e no que fazer à tarde. Deus, que nós possamos nesse momento nos concentrar em receber a Tua palavra e que ela traga fruto nas nossas vidas. Por isso, abençoa a vida do Tiago, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns irmãos, talvez, quando viram os jovens cantando, falaram: ufa, hoje nós vamos ficar livre do Tiago. Aí ele vem e prega. Não pode. Mas, como é bom saber que a obra não depende de nós. A obra caminha sozinha. Quem faz e quem opera é Deus, não somos nós. Então, quando eu tenho a oportunidade de ver os jovens e os adolescentes levando o louvor à frente, é saber assim: Deus, eu ainda tenho meus filhos para cuidar, mas se o Senhor quiser me levar, tem alguém que pode continuar fazendo a sua obra. E isso é o que alegra o meu coração. Saber que existem pessoas com disposição para servir a Deus. Amém. Pessoas que realmente querem ter um compromisso e um relacionamento com Deus. E isso é muito bom, isso alegra o meu coração. E eu fico feliz em saber que tem pessoas que podem fazer mais e melhor do que eu. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês nessa noite. Então, estou acostumado a pregar de noite, porque não estou acostumado a falar de manhã. Mas Deus é bom. Amém. Pastor Jorge vai estar aqui hoje à noite. Quem quiser voltar hoje à noite, Pastor Jorge, que geralmente está pregando aqui de manhã, e talvez ele cometa o erro de falar nessa manhã e ser noite. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Amém. Para nós lermos uma parte. E eu quero chamar a atenção dentro desse livro, dentro dessa carta escrita, para algo para nós pensarmos nessa manhã. Então, Gálatas, capítulo 1. Versículo 6 diz assim. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos agora, repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas, está chamando a atenção deles, porque eles começaram a se desviar. Eles começaram a perder aquilo que foi dado a eles. E quando nós vamos para o capítulo 3, se você ainda está em Gálatas, Paulo escreve assim: ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Quem está mudando o pensamento de vocês? Quem está levando vocês para outro caminho? Vire uma página aí, vai para o capítulo 5 de Gálatas. Olha o versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Olha a preocupação de Paulo. Vocês estão começando a perder aquilo que foi dado para vocês, e muito rápido.
Depois ele fala, Gálatas, seus incessados, quem enfeitiçou vocês? Quem está levando vocês para outro caminho? E depois ele continua dizendo, fala assim, pessoal, vocês estavam correndo tão bem, mas o que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso, e aí me veio à cabeça o quão fácil é fazer relacionamentos. Nós estamos falando há 3 meses sobre relacionamento com Deus. Irmãos, quão fácil é fazer algum relacionamento? Nós vemos que existem algumas pessoas que têm uma facilidade ainda maior. Aonde chega, ela é extrovertida, conversa e faz ali um relacionamento com alguém. Mas a grande dificuldade que nós temos visto e que nós temos vivenciado é que as pessoas têm tido uma dificuldade muito grande em permanecer com aquele relacionamento. Fazer amizades é muito fácil. Às vezes, esperando o seu filho na escola, na frente do portão, você pode começar um relacionamento ali com uma pessoa. Às vezes, fazendo caminhada, ou dentro de um ônibus, indo de um serviço, indo de um lugar ao outro, ou dentro de um serviço, é muito fácil começar um relacionamento. O difícil é a pessoa permanecer com aquele relacionamento. Tanto é que nós vemos muitas pessoas que casam e não casam uma vez só. Nós vemos alguns atores, e eu falo deles porque eles têm vida pública, que casam aí 6, 7, 8 vezes e são conhecidos pelo tanto de casamento que tem, como a Gretchen, como aquele outro cantor, Fábio Júnior. Mas eu conheço uma pessoa, uma mulher que casou 4 vezes e hoje ela não está casada. Ou seja, começar um relacionamento foi difícil? Não. O difícil foi conseguir permanecer com aquele relacionamento. E isso não está restrito somente a casamento. Nós podemos falar de amizade. Começamos muitas amizades, começamos a conversar com alguém, mas na verdade quando nós precisamos descobrimos que nós não temos nenhum amigo. Na hora do aperto, da necessidade, nós não temos. Isso vale para a sociedade, quando nós somos sócios. Quando nós temos sócio, virou uma coisa tão ruim ter um relacionamento de negócios, que as pessoas falam que uma das piores coisas é ter sociedade. E principalmente se for alguém da família. E por que isso acontece? O que acontece que em alguns momentos esses relacionamentos eles são quebrados e eles não progridem, eles não vão para frente? O que acontece com esses relacionamentos? O que acontece é nos relacionarmos com pessoas e começarmos um relacionamento com Deus é fácil. O difícil é nós conseguirmos permanecer naquele relacionamento. Quando nós falamos para casamento, um dos grandes problemas começa a haver algum contrito, começa a ter algum problema e logo então a primeira coisa que surge é: eu vou separar. Quando eu tenho uma amizade e alguém posta no Facebook alguma coisa sobre o PT e eu sou a favor do PT, então eu vou lá e cancelo aquela minha amizade com a pessoa. Quando eu tenho uma sociedade e eu não estou concordando com aquele meu sócio, eu não tenho a possibilidade de discutir com ele, rever os conceitos, não, eu logo abandono o barco. E tem muita gente que quando está no seu relacionamento com Deus, em algum momento de dificuldade, em algum momento de luta, o que ele faz é pular fora. Começar a nos relacionarmos com Deus é muito fácil. É muito fácil. Irmãos, vir à igreja não tem problema algum, não há dificuldade alguma. E a grande maioria de nós ainda viemos de carro e de um carro muito bom e confortável. Agora, quando os problemas começam a surgir, aí nós precisamos ver se realmente o nosso relacionamento com Deus, ele está firme, ele está progredindo, se nós realmente conseguimos ir em frente. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu gostaria de lembrar alguns versículos nessa manhã para nós lermos, para nós entendermos um pouquinho o que quebra essa nossa barreira, esse nosso relacionamento com Deus. E um texto muito conhecido por todos nós, que se encontra lá em Mateus, capítulo 7,
e ele já foi pregado aqui ao longo desse mês. Ele é pregado muitas vezes, você conhece de cor salteado. Mateus 7, acho que a partir do versículo 43, fala sobre o prudente e o insensato. A partir do versículo 24. Vamos ler um pouquinho. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construía sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Um dos grandes problemas do nosso relacionamento com Deus, cair por terra, ou não prevalecer, não permanecer, é porque nós agimos como insensatos. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não as praticamos. Terça-feira, de 15 em 15 dias, nós estamos tendo reunião dos homens. E dentro dessas reuniões dos homens, nós estamos estudando, e o livro tem sido muito bom. Tem abençoado, inclusive, a mim. E na última terça-feira eu falei assim, irmãos, nós não podemos ficar restrito a ler este livro. Nós precisamos colocar esse livro em prática. Porque não adianta nada nós estudarmos aquele livro, e aquele livro está fundamentado em parâmetros cristãos, na Bíblia. Então não adianta nada nós estudarmos aquele livro se nós não praticarmos. Não adianta nada nós virmos a igreja, ouvirmos a palavra de Deus, se nós não praticarmos a palavra de Deus. Porque o que vai acontecer conosco é o nosso relacionamento, que hoje pode estar bom. A Bíblia diz que aquele homem construiu a casa sobre a areia. Depois veio o vento, a chuva, e bateu com ímpeto contra ela. Mas a Bíblia não fala o tempo, mas nós estamos construindo aqui a parte de cima. E num dos dias, quando estavam fazendo a canaleta, a nossa preocupação é, pode ventar, porque aqui em Campinas venta muito. Então nós precisamos com que essas canaletas, os ferros estejam já grudados no pilar, para que não venha cair. Mas se você olhasse, a parede estava de pé, você poderia ver a parede de pé. Essa pessoa, ela construiu a casa. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus, ele está bem. Só sabe o que não aconteceu ainda? Não chegou a tempestade. O vento ainda não bateu e nós achamos que nós estamos seguros no nosso relacionamento com Deus. Aquele insensato, quando construiu a casa, ele achou que ele estava seguro dentro daquele habitat, dentro daquele lugar. Só que ele não sabia que uma tempestade viria e que levaria tudo por terra. Muitas vezes nós estamos no nosso relacionamento com Deus feito sobre uma areia. Nós estamos achando que o nosso relacionamento está muito bom, e de fato parece estar, e está. O problema é que a tempestade ainda não chegou. O problema é que a luta ainda não chegou. E aí quando ela chegar, o que vai acontecer com você? É esmorecer. Tiago, mas por que você está falando isso? Vá comigo para 1 Samuel. Samuel, capítulo 10. Eu quero trazer à sua memória Saul. Nós vamos ler aqui a passagem de Saul. Saul foi alguém que saiu para procurar os jumentos do pai, as mulas perdidas. Mas no meio do caminho, Deus abençoou aquele homem. E olha como foi fácil começar um relacionamento com Deus. Saul, ao se encontrar com um servo de Deus, ele é abençoado e ele é ungido. Olha o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você. Está falando a respeito de Saul. E com ele você profetizará. Será um novo homem. Assim que esses sinais cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Saul começou um relacionamento com Deus. Tudo jóia?
tudo maravilha. Foi difícil? Não foi. Ele saiu para procurar uma mula do pai. E Deus começou a manifestar na vida dele. Deus começou a abençoar, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul, Deus abençoou Saul. Mas bom seria se Saul continuasse dentro dos propósitos de Deus e dentro daquilo que Deus queria. Mas quando nós vamos vendo a vida de Saul, o relacionamento com Deus começou muito bem. Mas não dura muito, porque no capítulo 15, nós vemos algo acontecendo com a vida de Saul. E eu gostaria que, se você pudesse, fosse para o capítulo 15, e vamos ler aqui no capítulo 15. Deus fala assim para Saul: Saul, você vai lá, destrói todo aquele povo, não traga nada de lá, eu não quero nada de lá. E aí, eis que Saul vai à guerra, destrói aquele povo, mas pega os melhores gados e não mata o rei daquele povo. A minha pergunta é: Saul ouviu a Deus ou não? Saul ouviu a Deus ou não? Saul ouviu a Deus. Ele foi lá, ele guerreou, ele matou, mas ele pegou aquilo que era bom dos animais, ele pegou o rei e não matou. E olha qual foi a consequência disso. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto ou em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. No capítulo 10 nós vemos Deus abençoando e colocando o Espírito de Deus sobre ele. Começou ali um relacionamento. Mas nós vimos lá em Mateus capítulo 7 que o grande problema e aquilo que nos faz cair, que faz com que o nosso relacionamento vai por água abaixo, é o fato de nós ouvirmos a Deus e nós não praticarmos. Deus chega com uma direção muito forte a Saul. Saul vai lá e destrói tudo. Saul ouviu o que Deus falou, mas Saul não praticou. E a consequência de Saul não ter praticado aquilo que Deus falou foi: o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, e Saul já não se relacionava mais com Deus. Qual que é o fato, irmãos? Ouvir a Deus e não praticar. Começar um relacionamento com Deus não é difícil. Agora, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não estivermos entendendo aquilo que nós temos, aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem falado aqui, e se você não começar a colocar isso em prática, irmãos, corre um grande risco da sua casa cair por terra, corre um grande risco do seu relacionamento com Deus ir por água abaixo, por um único motivo: você não tem ouvido a palavra de Deus. Você não tem deixado a palavra de Deus a produzir algo na sua vida. Você tem deixado com que as coisas entrem por um ouvido e saem pelo outro. Só que quando chegar a dificuldade, a luta, quando chegar a tentação, como chegou para Saul, porque quando nós olhamos dentro do contexto de Saul, o problema dele não foi uma luta, o problema dele foi os olhos. Ele viu que o gado era bom, ele precisava fazer uma média junto aos seus soldados, então falou assim: não, vamos levar aqui alguns despojos, vamos pegar aqui o melhor dos gados. Se nós não estivermos firmes com Deus no momento da luta, no momento das tentações contra a nossa vida, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos romper com o nosso relacionamento com Deus. Um dos casos típicos, um dos casos que muitos de nós conhecemos, é esse daqui, Saul. Agora, quando nós olhamos para Saul, o relacionamento dele com Deus dura muito pouco. Então, nós podemos achar assim: poxa, é que Saul, coitado, não deu tempo de um amadurecimento assim na vida dele com Deus, por isso que isso aconteceu.
Então eu gostaria que, se você pudesse, então, fosse para 1 Reis, capítulo 3, para nós lermos sobre um outro personagem. 1 Reis, capítulo 3. Vamos ler sobre outra pessoa que teve um relacionamento com Deus. Outra pessoa que começou um relacionamento com Deus muito bom, maravilhoso. Algo muito bom para mim e para você. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade com ele e lhe deste um filho, que hoje assenta no trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste do teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você pediu, também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar, preste atenção nesse versículo, e se você andar nos meus caminhos, e obedecer os meus decretos, e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Irmãos, quantas vezes nós não usamos esse texto aqui e não pegamos? Na terça-feira, inclusive, ele foi citado aqui na reunião dos homens. Salomão soube orar e soube pedir. Salomão começou o relacionamento com Deus, vamos dizer assim, que a 1000 por hora. Ele tinha tudo para deslanchar, ser aquele cara que, esse daqui vai ser melhor que o pai. Se o pai já era um homem segundo o coração de Deus, imagina como que não ficaria Salomão, aonde Deus falou: rapaz, você fez o melhor pedido que se podia fazer, o meu relacionamento com você está bom demais, porque você pediu sabedoria para governar o meu povo, você não pediu riqueza. Irmãos, olha que coisa mais linda. Essa é uma das orações que nós talvez deveríamos fazer todo dia, toda manhã. Deus, me dá sabedoria. Eu não quero envergonhar o teu nome. Eu quero, Senhor meu Deus, ser bênção na vida das pessoas. Foi isso que Salomão pediu. Salomão falou assim: Deus, eu preciso trocar de carro, eu preciso, Senhor meu Deus, quitar meu apartamento, eu preciso, Senhor meu Deus, ver meu casamento. Não. Salomão falou: Deus, eu quero sabedoria, eu não posso envergonhar teu povo, eu tenho que dirigir teu povo. Irmãos, que coisa mais linda. Começou o relacionamento com Deus perfeito. Perfeito. Vira comigo umas páginas aí de sua Bíblia. Vai até o capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações,
porque elas o farão desviar para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Começou bem o relacionamento de Salomão com Deus ou não? Começou bem. Terminou bem o relacionamento de... Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, e às vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não estamos dando a devida atenção que nós devemos. Nós achamos muitas vezes que pessoas têm sorte. Ah, sabe o que aconteceu? Aquele prudente teve sorte de achar a rocha para construir. Às vezes nós olhamos, sabe o que é? Aquele irmão teve sorte na vida dele com Deus. Eu tive muita luta, eu tive muita dificuldade. Irmãos, com Deus não existe sorte. Com Deus existe obediência e prática da palavra de Deus. Amém. E Jesus, como que profetizando, disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês vão ter luta. Agora, qual que era o segredo? O segredo é ouvir e praticar aquilo que Deus falou. O meu sucesso e o seu sucesso como cristão, como alguém que serviu a Deus, não está sobre como nós começamos a nossa caminhada com Deus. Porque se fosse assim, Saul e Salomão tinham explodido. O meu sucesso e o seu sucesso, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não vai ser medido por como nós começamos. Quando nós lemos Apocalipse, e Deus, a igreja de Efésios está falando assim: olha, vocês estão muito bons, mas vocês precisam voltar ao seu primeiro amor. Por quê? O relacionamento já tinha começado a esfriar. Nós começamos a servir a Deus, a andar com Deus de uma forma muito bem. Caminhamos com Deus e nos relacionamos com Deus de uma forma maravilhosa. Mas no meio do caminho, quando as lutas acontecem, quando as tentações surgem, o nosso relacionamento com Deus começa a se esvaziar. Salomão começou a amar mais as mulheres e colocar dentro do seu coração os deuses das suas mulheres. Irmãos, o que você tem deixado tomar conta do seu coração? O que você tem deixado com que roube o seu relacionamento com Deus? Irmãos, Salomão casou com uma mulher primeiro, depois que ele casou com as 700. Então isso me leva a crer que ele não teve uma mudança drástica, tipo, hoje eu estou com o meu coração totalmente voltado para Deus, casei com 700 mulheres, e amanhã eu estou com o meu coração totalmente contra Deus. Foi um processo. E muitas vezes nós não percebemos que o tempo está caminhando, que o nosso relacionamento ele está esfriando, e quando menos esperarmos, a turbulência vier contra nós, a tentação vier contra nós, vai nos derrubar, em vez de nos fortalecer, ou em vez de nós continuarmos de pé, porque o nosso relacionamento com Deus começou muito bem, mas nós não tivemos a capacidade de manter o nosso relacionamento com Deus, de continuarmos firmes. Nós não tivemos. Fomos insensatos. Fizemos o nosso relacionamento com Deus sobre a areia. Nós não fortalecemos o nosso relacionamento sobre a rocha. E aí o que aconteceu? A dificuldade veio para Salomão. As mulheres talvez eram muito bonitas e ele se deixou levar. Talvez o gado era muito bom. Talvez a forma de reinar e governar frente a todos os seus soldados para Saul fosse mais importante do que Deus. O que tem sido mais importante do que Deus na sua vida e que você tem deixado o seu relacionamento com Deus esvaziar e cair por terra? Nós precisamos parar e analisar em que pé está o nosso relacionamento com Deus. Será que o meu relacionamento com Deus está firme sobre a rocha, ou eu estou fazendo ele sobre a areia? Será que eu tenho praticado aquilo que a palavra de Deus tem me dito ou não?
Irmãos, fácil não é. Fácil só é começar a caminhada. Agora, o caminhar com Deus é difícil. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à salvação. Mas nós subjugamos essa porta estreita e esse caminho apertado. Nós começamos a viver um momento e achamos assim, tá bom, as coisas estão fluindo. Para aquele insensato, talvez ele tinha pensado, construir minha casa, está coberta, está gostosa, estou tranquilo. Estava vivendo conforme o momento. Irmãos, nós não podemos viver conforme o momento, nós temos que viver firme na rocha, para que quando a tribulação, a luta chegar, eu vença. Sabe quem que eu pensando, falei assim, poxa, esse é um cara legal, começou bem a vida dele com Deus, e ele termina a caminhada dele com Deus de uma forma excelente. Josué. Quantos conhecem a história de Josué? Vá comigo para Josué, volta um pouquinho aí sua Bíblia. Josué começa o relacionamento dele com Deus de uma forma muito bem, de uma forma maravilhosa. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, olha o que diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o teu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué começa uma caminhada com Deus maravilhosa. E Deus está falando para ele: Josué, ouve, obedece, permanece firme, não se desvie, não deixe que as circunstâncias e os momentos, não deixe, medite na palavra de dia e de noite. Josué faz isso e você pode ter certeza, você vai vencer. Foi o que Deus falou para Josué. E Josué não teve uma vida fácil, e pode ter certeza que a sua vida, por mais turbulenta, por mais dificultosa, por mais tribulação, por mais tentação que possa existir, não foi tão pesada como a de Josué. E aí, meus irmãos, é uma muralha que tem que derrubar, é exército que tem que vencer, é uma nação inteira que tem que colocar em ordem, levar para a terra prometida. A vida desse Josué não foi fácil não, meu irmão. Foi muito mais difícil que a sua, pode ter plena convicção e certeza. Mas sabe o que Josué não fez? Josué não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele permaneceu firme na palavra de Deus. Ele meditava, ele fez aquilo que Deus havia dito a ele. E sabe qual foi a consequência? Vai para o último capítulo do livro de Josué, para você ver que bênção, quando nós temos a disposição de ouvir e de praticar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. É só assim que nós conseguimos fazer com que o nosso relacionamento com Deus permaneça, continue. Último capítulo de Josué 24. Josué diz assim, versículo 14: agora tema ao Senhor e sirva-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, os deuses que os teus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Se aos deuses aos teus antepassados servirão, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué termina a caminhada dele, entrando na terra prometida, tomando posse daquilo que Deus deu para ele, falando para o povo: olha, é o seguinte, o meu relacionamento com Deus continua o mesmo lá do começo. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem eu tenho obedecido, eu sei que lutas veio, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora, cabe a vocês decidir com quem que vocês vão relacionar.
Até aqui talvez vocês estão relacionando com o meu Deus, e estão vendo e sendo abençoados pelo meu Deus. Mas a partir de hoje vocês precisam tomar uma decisão com quem que vocês vão se relacionar. Se com o meu Deus, ou se com o Deus dos seus pais que vocês adoravam antes do rio Eufrates. Com quem que vocês vão querer se relacionar? Só que ele é categórico e dizer agora, eu vou continuar no meu relacionamento com Deus. Eu vou continuar firme com Deus. Irmão, Jó passou por uma vida muito turbulenta. Jó passou por a pior desgraça que um homem pode passar. Perder filho, família, casa, tudo. Perder saúde, perder tudo. Mas em nenhum momento nós vemos o relacionamento de Jó com Deus sendo abalado. Ao ponto da pior parte da vida dele, ele poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Esse era o posicionamento de Jó. Esse era o tipo de relacionamento que Jó tinha com Deus. Na tribulação, na luta, na escassez, ouvindo os amigos falar tudo aquilo para ele. A esposa, ele falou assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não me deu, eu vim ao mundo pelado, assim vai voltar, não tem problema. Eu vou continuar no meu relacionamento com Deus. Porque ele ouvia e praticava a palavra de Deus. Quando o texto começa do livro de Jó, nós vemos a Bíblia falando que Jó levantava sacrifício, inclusive para os seus filhos, caso eles houvessem cometido pecado. Tinha vida com Deus, relacionamento com Deus era forte, era certinho. Irmãos, começar uma jornada com Deus não é difícil. Relacionamento com Deus, começar um relacionamento com Deus não é difícil. O difícil é permanecer no relacionamento com Deus. E sabe o que mais me dói quando eu leio a parábola do semeador que saiu a semear? Não, a primeira semente para mim não me dói. Porque a primeira semente diz que ela foi lançada e o inimigo não deixou nem que aquela semente chegasse à terra. Mas depois nós vemos duas outras situações. Depois nós vemos aonde a semente ela é plantada, ela começa a germinar. Vamos lá para Mateus. Mateus 13. Olha só. Mateus capítulo 13, versículo 18 diz assim: portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não chegou nem a nada, lançou, o cara não entendeu, foi meio confuso para ele entender sobre se relacionar com Deus. Beleza. Agora presta atenção. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Começou a se relacionar com Deus. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. E finalmente, o que se foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. O que mais me dói aqui, meus irmãos, são os dois que são semeados à beira do caminho e o pedregoso, sabe por quê? O pedregoso e o espinho, sabe por quê? Porque ouviram, começaram a se relacionar com Deus, começaram uma caminhada com Deus, mas começaram com algo superficial. Veio o sol, veio a tribulação, veio a luta. Ele começou a pensar no mundo em vez de pensar no reino de Deus, e o seu relacionamento com Deus foi ceifado. E o relacionamento com Deus foi ceifado. Irmãos, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus para que o nosso relacionamento com Deus não seja ceifado. Você não pode viver de um relacionamento com Deus alimentado aos domingos, às 10 da manhã ou às 18. Você precisa ter um relacionamento com Deus firme, convicto, como Josué. Eu sei quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho caminhado, e é com Ele que eu vou continuar e permanecer. Eu estava ouvindo um pastor, e ele diz que existe uma estatística
que para cada um cristão firme com Deus, existe um cristão desviado. Pessoas que conheceram a Deus, mas que no caminhar, o seu relacionamento com Deus morreu. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu falei para mim, não deve ser errado mesmo não. Pode ir nas cadeias lá, ver quem lá já ouviu e já começou a ir na igreja, e já teve um relacionamento com Deus. Não são poucos, não. Ó, sabe o que é pior? Tem muitos filhos de pastores presos. Muitos filhos de pastores que talvez cresceram dentro da igreja, mas começaram a levar o seu relacionamento com Deus como os filhos de Eli, levando do jeito que eu quero. Meu pai é muito bom, eu vou debaixo das asas dele. Irmãos, pai não dá asa para ninguém. O único que tem poder para te colocar debaixo das asas é Deus. É só debaixo dessas asas que você vai para o céu. Debaixo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, do seu filho, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Não adianta o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho ter um relacionamento firme com Deus. Quando nós lemos Apocalipse, lá diz que ao vencedor, irmãos, o parâmetro de vencedor e de perdedor não está em como o relacionamento começou com Deus. Não está. O tempo hoje eu vou ter que terminar. Está em como eu progredi durante toda a minha jornada. E a grande pergunta para nós finalizarmos o nosso culto nessa noite: como está sendo firmado o seu relacionamento com Deus? Irmãos, talvez hoje você está aqui, você está tranquilo. Talvez hoje você chegou aqui e falou assim: minha família está bem, nota 10. Meu trabalho está maravilhoso, nota 10. Minha saúde está bem, perfeito. Minha vida está maravilhosa, ok. Mas e se, como diz aquele ditado, e se a água começar a bater, como é que vai ficar? Como ficará o seu relacionamento se você então começar a perder sua saúde, seu financeiro, seu relacionamento com seu marido, com sua esposa? Como ficará? Será que você vai estar tão firme com Deus ao ponto de fazer como Jó? Eu sei em quem tenho crido, vou continuar crendo, obedecendo, perseverando. Você vai continuar como Josué, que tem que derrubar uma muralha, não tem problema, eu sei o Deus que eu sirvo? Ou será que você vai se deixar levar como Salomão ou como Saul? Pessoas que nós lemos e começaram a vida com Deus a 1000 por hora. Muito bem. Talvez como eu e você começamos, mas que não tomaram o devido cuidado no caminhar com Deus. Não tomaram o devido cuidado na jornada com Cristo. E isso os levaram a perder e a não ser reconhecido como um vencedor. Lembre-se disso. Quando nós lemos em Apocalipse, o vencedor não está dentro do parâmetro de como eu comecei o meu relacionamento com Deus. O vencedor está dentro do parâmetro de como eu terminei a minha caminhada com Cristo. Talvez cabe aqui falar o que Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa. Essa é a forma que eu e você devemos nos portar. Fácil não é permanecer no caminho, mas nós precisamos. Se você tem ouvido a palavra de Deus, você precisa começar a praticar, a vivenciar, para que não chegue o dia do seu relacionamento ser ceifado. Não chegue o dia da luta, da dificuldade, e você venha perecer no meio do caminho. Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nessa manhã.
E Deus, por mais cômodo e por mais abençoado que tem sido as nossas vidas, se tem algo que nós precisamos é sempre nos autoavaliar sobre como está a nossa jornada. E Senhor meu Deus, reconhecer se realmente nós estamos fazendo o nosso relacionamento com o Senhor firme sobre uma rocha, ou se nós temos feito ele sobre uma areia. Pode até estar parecendo bonito para as outras pessoas, mas talvez quando vier a luta e a dificuldade, eu não vou conseguir permanecer. Então, Senhor meu Deus, que nós possamos nos analisar nessa manhã. E ao analisarmos, Senhor meu Deus, e reconhecermos o estado em que nós estamos, possamos, Senhor meu Deus, nos unirmos novamente ao Senhor e fortalecermos o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, que a cada manhã possamos, Senhor meu Deus, fortalecer um pouquinho mais o nosso relacionamento com o Senhor, ao ponto, Senhor meu Deus, de poder chegarmos como Paulo, como Josué, como Jó, pessoas, Senhor meu Deus, que começaram bem a caminhada deles com o Senhor, e o tempo não levou essa caminhada por água abaixo. Muito pelo contrário, serviu, Senhor meu Deus, como fortalecimento, serviu, Senhor meu Deus, como forma de crescimento, para que o Teu nome fosse glorificado e exaltado. É assim que nós queremos, Deus, ver o Teu nome sendo glorificado e exaltado através das nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.